É, sim? Sim ou não? Tudo aí com ar estranho. Nesta manhã eu gostava de voltar a um tema que eu comecei a partilhar convosco há 15 dias atrás, que se chama desconfortável. Uma palavra que temos estado a perceber que deve ser para a nossa vida pessoal, que deve ser, quem sabe, para a nossa casa, não sei. Mas começámos a perceber também que é uma palavra de Deus também para a nossa vida, enquanto igreja, desconfortável. Talvez não é uma palavra que nós encontremos literalmente na Bíblia. Mas também algumas palavras que nós não encontramos na Bíblia, contudo, elas são importantes nesse sentido. Talvez desconfortável não está assim na Bíblia, mas encontramos muitas coisas desconfortáveis na Bíblia, ou não? Não sei quantos de vocês leem a Bíblia, quantos de vocês... Não posso levantar muito a mão, pois é. Fica nas filmagens, quando vou ver o vídeo, porque eu sou daqueles que veem o vídeo, só se vê as minhas manchas aqui debaixo do... Mas isto é o tipo de desodorizante que eu uso. Então, ela não ouviu. Era para ver se ela ouviu, mas como está a conversar, ela não... Ok. Ela depois ouve. Depois ouves no vídeo. Mas na Bíblia nós encontramos, de facto... não a palavra desconfortável, mas encontramos muitos momentos, muitas situações, muitos pedidos até desconfortáveis, sim ou não? Sim? Amar os nossos inimigos. Pronto, começas logo bem. É uma boa palavra. Não está lá a dizer que é desconfortável, nem precisa de vir na etiqueta, nas letras pequeninas. A gente lê Jesus a dizer, amem também os vossos inimigos. E imediatamente a gente tem uma vontade dentro de nós que é o quê? Sim, senhor, a obedecer, certo? Mas, por outro lado, há em nós um desconforto, claro. Às vezes não é preciso ser inimigo, basta ser alguém com quem nós tivemos um pequeno atritozinho, a gente já fica ali meio desconfortável, quanto mais bom. Então a Bíblia tem assim algumas coisas. Nesta manhã eu quero falar-vos sobre a chamada para o desconfortável. Há uma chamada de Deus. Às vezes a gente só pensa na chamada, não é? E a chamada para ser pastor, chamada para não sei o quê. A Bíblia está cheia, irmãos, de indicações de que Deus nos está a chamar para uma vida desconfortável. Como eu tentei explicar-vos isto há 15 dias atrás, não tem que ver com pobreza, não tem que ver com miséria, não tem que ver com... Estar desconfortável não significa que temos que ter o sapato roto, não significa que temos que estar mal sentados. Desconforto não tem que ver com a nossa vida. Nesse aspecto, nós temos aquilo que podemos ter. Ok? Sim? Mas desconforto tem que ver muito mais até com a alma, com como é que está a nossa... Como é que nós estamos a viver a nossa vida, se demasiado confortáveis ou se com desafios, ao ponto de nos tirarem do conforto, do conformismo, para estarmos acordados, despertos e, afinal de contas, a viver e a cumprir aquilo que será a vontade de Deus e o propósito de Deus para a nossa vida, sim? É um bocadinho sobre isso. Então, o texto que nós escolhemos é Tiago, se vocês quiserem acompanhar comigo. Tiago, no capítulo 1, quase no final da Bíblia, quase. Não é bem no final, mas é quase. Ajuda, pelo menos, a quem possa ter mais dificuldade. Se for mais fácil encontrar Hebreus, que é um grande livro no Novo Testamento. Está mesmo quase no final também. É logo a seguir a Hebreus. Vocês vão encontrar a carta de Tiago. Então a palavra de Deus diz o seguinte. Tiago capítulo 1, versos 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Capítulo 1 de Tiago diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Amém?
É aqui a palavra de Deus. Então nós usamos este texto para percebermos que Tiago nos está a encorajar a não fugirmos das provas, das provações, das dificuldades até. Porquê? Porque essas provas, venham elas de Deus, venham elas de onde vierem, se nós as passarmos, a verdade é que Deus vai usá-las para que elas sejam qual fornalha que irá provar a nossa fé. Okay? A nossa fé precisa de ser provada. É Pedro que vai dizer isto na sua primeira carta, que a nossa fé é como que é mais preciosa que o ouro que perece. O ouro, ele passa pelo fogo para ser refinado. Então, mais ainda a nossa fé, ela tem que ser provada. Para quê? Para que não seja apenas uma fé digam lá, de boca. Eu tenho muita fé. E a mínima coisinha, alguém percebe? Eu não estou a gozar, é um facto, ou não é? Se conhece pessoas assim, eu às vezes sou assim, se calhar alguns de vocês também são, eu assim, às vezes sinto-me tão forte, Daniel, mas depois de facto quando vem a tempestade, quando vem a dificuldade, perdão, quando vem a prova, lá venho eu por aí abaixo. Pronto. O problema não é vir por aí abaixo, o problema é ficar lá em baixo. Porque ir por aí abaixo, todos nós, esse não é o problema. A questão é não desistir, não é? Apenas só aqui por um exemplo, eu não me desviar e não me perder do raciocínio daquilo que eu quero partilhar convosco esta manhã. Toda a gente mais ou menos conhece a história de Pedro quando caminhou sobre as águas, certo? Sim. Quando Pedro está dentro do barco, diz que Jesus vem caminhar sobre as águas e todos ficaram com medo. E Jesus diz, não tenham medo, sou eu. E Pedro, o espertalhão, diz, se és tu, então manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus, que não tem problemas nenhuns com isso, ele diz, então, vem. E Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. Até aqui poderíamos dizer, bom, Pedro tem a sua fé à prova. Alô? Sim? E enquanto ele está a caminhar sobre as águas, ele está a experimentar que as águas, que normalmente não são duras, deixem pôr esta palavra, para conseguirmos colocar os nossos pés, naquele momento eu não sei qual era a sensação da água, irmãos, se era de esponja, se era tipo, eu não sei qual era, sei que os pés de Pedro não afundaram. Então a fé de Pedro estava a ser provada. Então vem, e quando Jesus diz vem, Jesus está a chamar Pedro para a prova. Alô? Para a prova, que a gente fala muito, mas a gente, se lá tivesse, eu não sei se punha os meus pezinhos de fora, mas isso sou eu. Se é que os... Ainda por mais ainda tenho meio constipado, a água devia estar fria, não punha... Estou a brincar. Pedro é convidado à prova e ele põe os pés e começa a andar. A fé de Pedro está firmada. Como é que sabemos isso? Porque Pedro está mesmo a andar sobre as águas, irmão. Jesus não pôs ali nenhum tapete especial, mágico. Pedro está mesmo a caminhar, porque Pedro coloca a sua fé em ação na palavra de Jesus. Vem. Mas diz a palavra de Deus, mais à frente, Pedro começa a dar ouvidos ao quê? Ao vento. Começa a olhar para as ondas, ia dizer as montanhas. As montanhas de água. Montanhas de água são ondas, é isso. As ondas. E Pedro começa a ouvir o vento, começa a ver as ondas e tira os olhos de quem? De Jesus. E de repente diz que ele começa a afundar. Então, o problema não é afundar, porque depois de Pedro afundar, o que é que ele faz? Alguém se lembra? Morreu? Não. O que é que ele fez antes de morrer? Ele começou, Jesus, salva-me. Então agora Pedro coloca a sua fé no sítio certo. Não nele próprio, eu sou capaz de andar sobre as águas, mas Pedro coloca a sua fé na pessoa que o põe a colocar sobre as águas. E este é o segredo da fé, irmãos. Porque afundar, todos nós vamos afundar. O problema é que nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Entendam a expressão tirar os olhos de Jesus. A nossa fé tem que estar nele, disse o autor aos Hebreus, olhando fixamente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Porque é ele, irmãos, que nos chama para caminhar sobre as águas e é ele que nos faz vir ao de cima outra vez. E quando Pedro gritou, Jesus, salva-me, diz que Jesus estendeu a mão, o torna a trazer para cima e novamente os dois caminham sobre as águas até entrarem no barco. A fé tem que ser provada, irmão. E às vezes afundamos. O problema é ficarmos lá. A fé tem que ser provada. A nossa fé tem que ser provada, irmãos. E essa coisa do, irmão, mas... E vou dizer isto com todo o respeito, acho que pelo menos a plateia que está aqui, toda a gente conhece, a esmagadora maioria, portanto sabe que eu estou à vontade para dizer isto. Nem estou a dizer isto com segundas intenções, mas essa coisa da gente dizer que a minha prova é mais difícil que a do outro. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não deixa que venha à nossa vida situações para as quais Ele não sabe que nós conseguimos sair delas. E se porventura alguma delas
nós por acaso nós não conseguirmos, Ele também nos dará o escape para sairmos. Porque Deus, eu disse isto aos irmãos há 15 dias atrás, e desculpem, para fazermos aqui o fio à meada. Deus não tem prazer em nos esmagar. Deus não permite provas na nossa vida para nos fazer sentir pequeninos. Ele já sabe aquilo que nós somos. E na maior parte do tempo nós também. Deus não manda provas à nossa vida para nós fracassarmos, para nos mandarem rosto, dizer, vês como tu não prestas, vês como tu és ruim, vês como tu disseste uma coisa e agora faz. Deus não faz esse jogo, irmãos. Quando Deus permite provas na nossa vida, é precisamente para ter o efeito contrário, é para nos dar uma nova oportunidade. Sim, nós falhamos daquela vez, mas Ele está-nos a dar uma nova prova para ver se desta vez nós não falhamos. Pastor, então e quando a prova é muito maior do que a outra que tivemos, se é só significa uma coisa, já passaste na outra? Porque Deus só te vai trazer uma prova maior na medida em que tu fores alcançando profundidade na tua fé com Cristo. Agora, uma coisa é certa, irmãos, e se nós conseguimos aprender isto, reter isto na nossa alma e viver isto, irmãos, bem está para nós no nosso dia-a-dia. A nossa fé vai ter que ser provada. E umas vezes é a falha da luz, umas vezes é uma máquina que avaria, umas vezes é o marido que é chato, umas vezes é a mulher que é chata, umas vezes é os filhos, umas vezes é as escolas que não funcionam, umas vezes é a igreja. Vai haver sempre algum lugar, algum ponto, alguma coisa que vai estar a trazer uma prova à nossa vida. Amém? E isso não é para nós desesperarmos e nós, eu já não aguento mais isto, nunca mais. Isso só te diz uma coisa, que a tua fé é fraquíssima, és um zero, a tua fé não vale para nada, tu não te consegues sustentar a ti nem a ninguém. A prova vem para que tu respires fundo. E aprendas. Quando vier a próxima, tu estares apto para coisas cada vez. Eu não posso levantar muito o braço, não se esqueça. Cada vez maiores. Porquê? Porque é quando a fé que é provada que a nossa perseverança ela tem a oportunidade de crescer, expandir. O que é perseverança? Já dissemos isso. É a nossa qualidade de permanecermos fiéis, firmes. Porque a Bíblia vai dizer que o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Veio o tempo seco, veio o tempo disto, veio o tempo daquilo, mas ela não sai dali, ela abana, mas não cai. A folha está sempre verde, o fruto aparece sempre no tempo certo. Não dá fruto fora de tempo. Hein? Isso é, crente dá sempre fruto. Não, isso é mentira. A Bíblia diz que dá fruto no tempo, na estação dele. O que é isso? Estação dele. No tempo certo vai dar fruto. Pode não parecer que vai dar. Mas quando chegar ao tempo dele, ele vai dar. Porque é a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então, fala de perseverança, irmãos. Eu acho que sim. Se há coisa que agrada a Deus, irmãos, é a nossa perseverança. É a nossa perseverança. Eu não corro tão rápido como aquele. Eu não sei tanta coisa como o outro. Não. Deus não faz essas avaliações. Deus não faz esse tipo de competição entre os seus filhos. Deus conhece as nossas capacidades. Deus sabe aquilo que nós podemos, aquilo que nós sabemos. A única coisa que Deus espera é que dentro daquilo que nós sabemos e aquilo que nós conseguimos fazer, nós sejamos fiéis. Se há coisa que agrada a Deus, irmãos, é a nossa firmeza, é a nossa constância, é o sermos firmes, firmes. Porque não há nada mais que nos torne seguros na presença de Deus, ouve com ouvidos ouvir, e na presença dos inimigos, irmãos, do que a nossa firmeza. Nada nos derruba mais do que a nossa inconstância. Se nós sabemos que somos inconstantes, irmãos, se a nossa consciência, se o nosso coração nos acusa, então, irmãos, o diabo, o inimigo, já nos venceu. Porque eu posso dizer com a minha boca, não, eu sou super fiel, eu sou sempre fiel, eu estou sempre bem. Mas se lá no íntimo a gente sabe que não estamos. Se a gente lá no íntimo sabe que volta e meia. Deus sabe isso, mas o inimigo também sabe, irmãos. Então, nada traz mais vitória, irmãos, à nossa vida do que nós ficarmos firmes. É uma chapada, irmãos, sem mão na cara do inimigo. Porque ele tenta nos derrubar. É isso que Paulo vai dizer aos Efésios, que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que no dia mau nós possamos ficar firmes. Então, Tiago está-nos a dizer isto. Nós temos de ter alegria, irmãos, quando passamos por provação. Porquê? Por causa disto. Porque as provações não vêm para nós ficarmos em baixo. As provações são as oportunidades que Deus nos está a dar para nos fazer chegar cada vez mais
mais acima, se entende a linguagem. Deus quer nos levar mais para perto dele. E não há como chegarmos mais perto de Deus, do seu querer, da sua vontade, do que a nossa fé ser provada para que a nossa firmeza ela se torne cada vez mais constante. E Deus é glorificado nisso. Tiago vai dizer no verso 4 que é quando estas duas coisas acontecem, fé provada e perseverança a crescer, que nós nos tornamos pessoas mais maduras. Isso é a coisa que a Bíblia fala, irmãos, e até não condena, mas critica, Paulo faz isso, é os crentes que não crescem, que não amadurecem, são sempre meninos na fé. Irmãos, não há coisa mais complicada do que andar com uma criança de 50 anos ao colo. Você está-se a rir? Você sabe que a maior parte dos dramas pastorais que têm que ser resolvidos nas igrejas, não estou a fazer queixa daqui toda, na generalidade, não são provocados, irmãos, por pessoas de fora. São dramas criados de dentro, de pessoas que simplesmente não querem ou resistem a crescer. Que já deveriam ter uma certa maturidade, já deveriam ter passado já passaram por tantas provas, mas chumbaram sempre, porque eles querem colinho. Eu sei, somos todos iguais neste aspecto. Todos queremos uma vida boa. Todos queremos uma vida boa. Talvez não queremos muito dinheiro. Talvez não queremos a melhor casa, a família perfeita. Mas o que queremos mesmo é uma vida tranquila, confortável. A esmagadora maioria de nós é isso que no fundo queremos. E talvez por causa disso, muitas pessoas, talvez até entre nós, muitas pessoas têm escolhido Deus na esperança que Ele trará esse sossego, essa tranquilidade, esse conforto. Oramos por proteção. Já tinha saudades dos meus bonecos. Oramos por proteção, por saúde. Quantos aqui oram por saúde? Saúde. Oramos por caminhos direitos, que a gente não gosta muito cá de tropeçar. A gente quer andar à vontade, sem se preocupar com nada. Aqui alguém não. Fazemos o que queremos de Deus, em direito aos caminhos. Saúde, proteção, caminhos direitos. Eu vou-me sentar um bocadinho, está bem? No fim nós vamos orando. Nós vamos mantendo tão bom. Esta cadeira representa muito daquilo que é às vezes a nossa jornada com Cristo. Nós oramos e até adoramos para que haja... tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Isso, tira à vontade. Isso, tira. A ideia é ficar com a imagem, está bem? No fim, à medida que nós vamos caminhando com Cristo, nós vamos criando a expectativa de que com Cristo tudo é bom. Com Cristo tudo é confortável. Com Cristo eu tenho uma dor e basta... E ajeita-se a almofada para o outro lado e de repente o conforto. Alguém percebe do que eu estou a falar? E de repente... criou-se essa vida, não sei, em que cristianismo é alguma coisa que é confortável, ou tem que ser confortável, porque se não for confortável, então eu não quero isto. Então, quando nós damos por ela, através das nossas orações, do nosso louvor, da nossa liturgia, do nosso viver, até das nossas ofertas, porque há aqueles que são dizimistas, e eu já ouvi isto, portanto não estou a falar de cor. Pastor, então eu dou os dízimos, depois se eu precisar, só tenho que me ajudar. Porque é como se... Então, nós vamos criando um ambiente para nós mesmos. Como é que o culto foi? O culto hoje foi maravilhoso. Porquê? Porque me senti tão bem. Claro que nós precisamos nos sentir bem. Mas o problema é quando o nosso cristianismo é apenas isso.
um lugar do nosso conforto, em que nós, sem nos apercebermos, provavelmente na maioria das vezes eu acredito, nós não nos apercebemos, e nós vamos criando isto, um trono de conforto para nós. Só que Deus, a verdade, é que Deus não está a trabalhar a favor do nosso conforto. E é por isso que, volta e meia, Deus permite que algumas dessas peças elas desapareçam. E nós vamos lá, ao nosso lugar de... Ei, quem mexeu na minha cadeira? E a espiritualidade vai à vida. Quem tirou daqui a almofada? Foram os miúdos, de certeza, porque estes miúdos dão-me cabo da cabeça. Alguém percebe daquilo que eu estou a falar, sim ou não? E de repente, por alguma razão, Deus vai e tira outra peça. E quando nós damos por ela, às vezes Deus tira-nos tudo. Deus tira-nos tudo. No fundo, Deus não nos tirou nada. No fundo, também nós nunca tivemos nada. Porque nada é nosso. E quando Deus nos tira alguma coisa, irmãos, Ele tira porque nos ama. Porque Deus não está, diz, escreve isto, registra isto, grava isto. Deus não está a trabalhar a favor do nosso conforto. Deus está a trabalhar para construir um reino. Jesus não deu a vida na cruz, irmão, para que tu vivesses confortavelmente sentado na tua poltrona, no teu trono. Jesus deu a vida na cruz do Calvário, porque Ele foi o único que estava sentado num trono de glória, deixou o trono de glória para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. E hoje Ele está novamente sentado no trono de glória. Por isso Ele não vai estar a construir nenhum trono de conforto para nós. Jesus, Ele está, irmãos, a edificar um reino, e Ele está-nos a chamar a cada um de nós a fazermos parte desse reino. E nesse reino, irmãos, há tudo menos conforto. Pode soar estranho, mas sim, creio que Deus nos está a chamar para o desconfortável. Nem todos vão ouvir, nem todos irão obedecer, nem todos entenderão ou se identificarão, mas Deus está a chamar-nos para edificarmos o seu reino. E isso não traz conforto. Tiago mostra-nos que a fé, como estávamos a analisar, e a perseverança precisam de provas, ou seja, de exercício, para crescerem e se desenvolverem. O desconforto é o terreno fértil para o nosso crescimento espiritual. E o crescimento do reino depende totalmente do nosso crescimento pessoal. Se nós formos cristãos que apenas querem ter o seu trono de conforto, querem ter a sua cadeira com as suas almofadas, agora não tem assim escalas, querem ter todo o seu conforto na sua saúde, nas suas finanças, na sua família, Deus existe para, no fundo, nos construir alguma coisa onde nós cabemos bem, estamos bem e acabamos bem. Alguém sabe do que eu estou a falar? E eu gostava nesta manhã de desmanchar isso da nossa mente. Deus não enviou Jesus, irmãos, para que isso acontecesse. Sim, um dia nós vamos estar na eternidade. Um dia nós vamos estar no céu com Jesus, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde provavelmente não haverá mais desconforto, naturalmente, de parte nenhuma. Mas enquanto estivermos aqui, a chamada para a igreja é uma chamada para o desconforto, para o desconfortável. Hoje sabemos o que temos, mas amanhã não sabemos. Hoje sabemos onde estamos, mas amanhã podemos estar noutro lugar qualquer. Hoje podemos ter esta liberdade fantástica de cultuar a Deus, mas amanhã podemos não ter. Eu estava a ver ontem um vídeo que alguém postou, não sei quem foi, no Facebook. Eu estava a mostrar a Catarina, olha, amanhã devíamos fazer o culto, assim, o louvor assim. Aquilo era uma barraca, não sei, era num país qualquer da América do Sul. Chovia a potes. Não havia paredes, só havia chapas de zinco e lona. E o bacana com a organeta, pim, pim, pim. E o outro com mais não sei o quê, e uma guitarrinha, uns debaixo de uma chapa e os crentes debaixo de outra, com uma ribeira a passar entre ribeira por causa da chuva. E as irmãzinhas, vocês não conseguem, vou tentar mostrar os pés. E as irmãzinhas sentadas de chinelinho, mas assim com o pezinho levantado, que era para a água passar por baixo. Sim, deu-me vontade de rir, mas eu estava a dizer, uau, quantos de nós, num desconforto daqueles, adoraríamos como eles estavam a adorar? Não estou a apontar nada, eu também deveria lá estar, claro. Mas Deus está-nos a chamar para um desconforto, irmão.
E se calhar sim, precisamos mesmo dele. Há pouco tempo pensava sobre isso. Nós hoje estamos a viver um tempo de igreja, quanto mais coisas temos, menos valor damos. Há uma chamada para o desconforto, irmão. Deus está a chamar-nos para o desconforto. Se olharmos bem para as palavras de Jesus, nos momentos em que Ele falou para o seguirmos, o servirmos, ou vivemos para o reino, Jesus sempre apontou para o sofrimento. Sempre falou de perseguição. Sempre lembrou as dificuldades que eram acompanhá-lo. Sempre. Sempre falou sobre rejeição. Se me rejeitaram a mim, vão-vos rejeitar a vocês. Se me perseguiram a mim, vão perseguir-vos a vocês. Jesus sempre falou de desconforto. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus sempre falou de desconforto. Jesus disse-o de forma direta e sem rodeios. Ele disse que para segui-lo é necessário tomar a cruz. Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Bom, cruz já é desconfortável, mas não era preciso cruz para ser desconfortável, pois não? Só o facto de eu ter que me negar a mim mesmo. Sabe porque é que eu pus a cadeira de costas? Significa que já não vou sentar mais nela. Significa que eu renuncio ao meu conforto. Negue-se a si mesmo, é isso mesmo. É negas ao teu conforto. Jesus não escondeu isso. Ele disse que nós precisávamos de tomar a cruz, assumir desconforto. Ele disse que no mundo teríamos aflições. Para aí um bocadinho. Porque a gente gosta de, claro, eu gosto de saltar logo para a frente. João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Blá, 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 uau. Mas pare lá na primeira parte. Porque o bom ânimo que Cristo nos confere só chega quando nós passamos com alegria as provações. No mundo nós vamos ter aflições. No mundo nós vamos passar desconforto. Então o que é essa ideia de nós, cada vez que alguma coisa ruim nos acontece, baixamos a cabeça, baixamos os braços e desistimos de tudo e dizemos, só a mim é que me acontece, Deus abandonou-me, ninguém quer saber de mim, ninguém ouve as minhas orações. O que é isso? Isso é natural de quem não cresce na fé, porque quem cresce na fé percebe mais uma prova, mais uma oportunidade de eu exercitar a minha fé e de mostrar o quanto eu amo e o quanto eu confio no meu Deus. Há uma chamada para o desconforto. Todos nós que seguimos Jesus temos esta chamada para o desconfortável. Podemos assumi-la ou não, mas esta chamada é para nós. Vê se concordas com isto. Deus não te chamou para seres servido, mas para servires. Deus não te chamou apenas para seres amado, mas para amares. Ser amado é confortável. Ser amado é confortável. Alô? É bom ser amado. Mas às vezes amar é desconfortável. Ou não é? Amar é bom. Mas quando tu amas alguém que não consegue reconhecer, que não consegue ser grato, que não consegue retribuir-te, não é desconfortável? Quando tu tens que amar, voltamos à primeira... Quando tu tens que amar aqueles que te... Já não digo odeiam, mas rejeitam. Fazem troça de ti. Brincam contigo, brincam com o teu dinheiro. Brincam com a pessoa que tu és. Quando tu tens que amar, não é desconfortável? Claro que é desconfortável. Deus não nos chamou apenas para nós recebermos. É bom receber, não é? Receber é confortável. Eu vim aqui esta manhã para receber a bênção de Deus. Eu vim aqui esta manhã para receber a palavra de Deus. Eu vim aqui esta manhã para receber um abraço de alguém. É bom receber. Receber é confortável. Mas nós não fomos chamados apenas para receber. Nós fomos chamados também para dar. E dar nem sempre é confortável. Deus não nos chamou para sermos felizes. Pelo menos segundo a filosofia dos homens. Qual é a filosofia dos homens? Ser feliz é ter... é receber, é possuir, é ser servido do bom e do melhor, é o tempo como eu quero. Enfim, ser feliz à maneira dos homens é tudo à minha maneira e para mim. Deus chamou-nos para nós sermos felizes à sua maneira. Ter para dar, possuir para ofertar, ser servido para servir, do bom e do melhor para repartir com os outros. Gratos com chuva ou gratos com sol. Tudo à maneira de Deus, porque a glória será sempre dele e para ele.
Ele chamou-nos, irmãos, para o desconfortável. Eu queria passar assim a pente fino. Há vários personagens na Bíblia. Se vocês olharem para a Bíblia com este prisma e com este tema desconfortável, vocês vão perceber isso. A Bíblia é um livro desconfortável. A Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, vocês vão encontrar momentos, histórias, situações com personagens, chamadas específicas, situações que se passaram muito desconfortáveis. Se vocês quiserem, assim, muito rapidamente, a gente lembra uma série deles e vamos já a 3 exemplos que eu queria deixar-vos esta manhã. Mas o que é que vocês acham de Jesus? Foi confortável para Jesus? O que é que vocês acham? Alô? Desconfortável. O que é que vocês acham do apóstolo Paulo? Como é que foi a vida do apóstolo Paulo a partir do momento em que ele se converteu a Cristo? Primeiro, na conversão dele havia ter acontecido o que aconteceu a Paulo a muitos. Não estou a brincar, há muitos que eu conheço, não estou a brincar. Quando ele se converteu a Cristo, caiu do cavalo abaixo. Pumba, foi logo uma queda, foi logo confortável. Pumba. Ele logo esbardalhou-se no chão, ficou logo todo cheio de pó. Depois ficou cego. Depois teve que esperar que fossem orar por ele e ninguém queria orar por ele. Porque ele era um bandido, ele era matava pessoas. Alguém está a acompanhar aquilo? Você imagina isto na cabeça daquele homem, agora ninguém quer saber de mim, porque afinal eu fiz tanto mal. É desconfortável. Depois Paulo teve que andar a fugir de um lado para o outro. Sofreu perseguições, sofreu naufrágios. Foi confortável, não foi? O apóstolo João, irmãos, apóstolo João, irmãos, este é um homem iluminado de Deus. Ele que nos escreve o Apocalipse. Escreve-nos o Apocalipse isolado e exilado numa ilha, porque não podia estar com os seus. Foi confortável, não foi? Tão bom termos hoje os escritos do apóstolo Paulo. A esmagadora maioria deles foram escritos numa prisão. Que confortável, irmãos, que é. Nós hoje somos privilegiados, irmão. A primeira personagem, na semana, há 15 dias eu falei-vos assim por alto, mas queria sublinhar outra vez, é Abraão. Lembram-se de Abraão? Foi confortável para Abraão, não foi a chamada? Um homem que tinha tanto, estava bem na vida, e Deus o chama. Gênesis capítulo 12. Abraão era rico, estava abençoado, tinha o necessário e até a mais para si e para os seus. Mas Deus queria mais, não para, mas de Abraão. Nós hoje precisamos começar a limpar a nossa mente, a nossa teologia destas coisas. Deus não tem sempre mais para nós. Às vezes Deus tem mais para pedir de nós. E maturidade faz-nos refletir isso. Que nem sempre Deus, num culto como este, Deus nos vai dar mais. Quem sabe se num culto como este, Deus nos vai começar agora a pedir a nós a mais. É desconfortável, não é? Mas ali está calado, não era? Mas ali está sossegadinho ali sentado no meu conforto e dizia que Deus era bom e que Deus vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos e que nunca nada nos vai faltar. Porque mesmo o salmo que diz isso é o salmo que nos põe nos campos verdejantes, mas também é o salmo que nos põe no vale da sombra e da morte. É confortável, não é? Abraão, irmãos, Deus queria levar Abraão não apenas a ter bênçãos, mas a ser uma bênção. E esta é uma chamada desconfortável. E eu não vou aprofundar muito por causa do tempo, mas esta é uma chamada interessante. Deus não apenas quer que tu sejas ou estejas abençoado. Deus quer que tu sejas uma bênção. É diferente. Uma coisa é eu trazer o meu saco todos os domingos para o culto vazio. E sai daqui sempre cheio. Aleluia. Ora foi um beijinho, ora foi um abraço, ora foi aquilo. Hoje cantaram mesmo aquela música que eu gosto e cantaram na... ainda bem. Mais uma para dentro do saco. Hoje o pastor deu-lhe 3 berros, mas esquece, tirando os berros. Depois a palavrinha até foi boa. Já não me lembro no que é que foi, mas foi boa. Dentro do saco. Vou com o saco cheio. Mas nós temos que percebermos que Deus, mais do que nos dar bênçãos, Deus quer fazer de nós bênção. É mais confortável receber bênçãos do que ser uma bênção. Abraão foi chamado, irmãos, para ser uma bênção. Para, a partir dele, todas as nações da terra serem abençoadas. Uau! E esta é a chamada de Deus para a igreja, irmão.
Uma chamada desconfortável. A igreja não existe para apenas ser abençoada. Eu agora sou da igreja, sou da Assembleia, ou sou de não sei do quê. Agora vou à igreja, estou sempre muito mais abençoado. Ainda bem, mas olha, cuidado, porque mais dia menos dia Deus vai te chamar para o desconforto. E o desconforto vai ser, não vais perder as bênçãos, mas Deus quer que tu te tornes numa bênção por causa da forma como Ele te tem abençoado. A segunda personagem que eu quero trazer-vos esta manhã é Moisés. A maioria conhece a história de Moisés. Alguém que deveria ter morrido à nascença, por vontade de Faraó, mas foi protegido por sua mãe até que foi colocado nas águas do Nilo, onde foi apanhado pela filha de Faraó, que o criou até ser adulto. Com o tempo, Moisés foi-se apercebendo das suas diferenças raciais. Provavelmente alguém lhe contou a sua história, de onde ele veio, quem sabe, não sei. Algum profeta, alguém fez a Moisés conhecer a sua própria história. A verdade é que Moisés começou a chamar de irmãos os israelitas que trabalhavam como escravos, ao ponto de os defender dos soldados egípcios, como vocês conhecem, chegando até a matar um deles, à cacetada. Por ter sido descoberto, Moisés teve que fugir. Escondeu-se no deserto, onde constituiu família e onde passou cerca de 40 anos. A questão é, para que lembrar o percurso de Moisés, o que é que isso tem a ver com uma chamada para o desconfortável? Porque determinado dia, Êxodo capítulo 3, Moisés andava a pastorear o rebanho do seu sogro e Deus lhe aparece e falou por meio de um arbusto que ardia e não se consumia e o desafiou a sair do seu conforto. Moisés havia fugido sozinho para longe do Egito, mas a chamada para a sua vida era para liderar uma multidão para fora do Egito. Não sei se você percebeu a diferença nas frases. Moisés foge sozinho para longe do Egito, mas a chamada de Deus para ele era para liderar, não fugir, mas para liderar, não a ele próprio, mas a uma multidão para fora do Egito. Significava que ele tinha que ter coragem de arrancar um povo com quase 2 milhões de pessoas e tirá-los da escravidão. É desconfortável. Moisés foi chamado por Deus para liderar, para estar ao lado de pessoas, para encaminhar pessoas no plano de Deus e não para morrer sozinho num deserto qualquer a passar as ovelhas que nem sequer eram dele. Seria mais confortável para Moisés continuar no deserto, sozinho, a fugir, a esquecer o passado. Mas Deus o havia salvo, tirado das águas para que fosse um líder de pessoas. Era mais importante o futuro do que o passado. Moisés foi para o deserto para não enterrar o passado, mas para se enterrar do passado. Deus foi ter com Moisés ao deserto, desenterrou-o para levá-lo a um futuro glorioso. Liderar aquela multidão para que um dia toda aquela multidão pudesse adorar ao Senhor naquele monte. Se vocês lerem Êxodo 3, é isso lá está escrito. Para nós, quantas vezes somos como Moisés que foge para estar sozinho? A vida fica mais confortável quando somos só nós. Ninguém nos chateia, ninguém nos incomoda, nada nos incomoda, aliás. Mas Deus nos chama para o desconfortável mundo de lidarmos e liderarmos pessoas. Seja com o nosso exemplo, seja com o nosso testemunho. Moisés isolou-se como tantos cristãos para ficar confortável. Mas Deus apareceu a Moisés, assim como nos tem falado a nós e chamado para o desconfortável. Quantos cristãos estão como Moisés, sentados na sua cadeira de conforto? Sabem quem Deus é, sabem aquilo que Deus lhes tem dado, aquilo que Deus tem permitido. Mas Deus, a determinada altura, Ele chama-nos para nós sairmos da nossa cadeira de conforto e embarcarmos numa viagem desconfortável que honra o seu nome e ajuda outras pessoas. Talvez com Moisés preferimos nos isolar por causa do passado, mas Deus nos chama, nos levanta por causa do futuro. Um líder tem uma tarefa difícil, tirar os outros do passado e projetá-los, guiá-los, levá-los a um futuro melhor. É o trabalho de um líder. Moisés foi chamado para isso e nós, a igreja, também. A igreja tem que estar na liderança. Obrigado pelo vosso amém. A igreja tem que estar na liderança. Nós hoje criticamos o nosso país, criticamos as nossas cidades, mas nós devíamos era estar a criticar-nos a nós, igreja. Porque quando a igreja deixa de liderar, irmãos, então alguma coisa nos tem que liderar. É duro? É desconfortável? Pois é. Quando a igreja, irmãos, deixa de orar e de buscar a face de Deus, quando a igreja deixa de liderar uma nação, por exemplo, então,
que é que a gente espera das leis? É mais fácil criticar. Mas, irmãos, quando a igreja lidera, liderar não significa que nós somos os reis e nós vamos lá nos sentar. Mas quando nós lideramos numa perspectiva espiritual, quando nós sabemos que estamos a cumprir o nosso papel, quando nós estamos de facto a levantar a pessoa de Jesus, na nossa casa, no nosso prédio, na nossa rua, na nossa cidade, a igreja tem que liderar, irmão. A igreja não foi chamada para ser liderada, para ser empurrada, para ser enxugada. Não, a igreja foi Deus que disse isso através do profeta Isaías. Nós seríamos por cabeça e não por cauda. Mas nós sabemos isso de cor, mas a maior parte do tempo, desculpe se eu estiver enganado, perdoem-me, mas a maior parte do tempo nós nos sentimos muito mais cauda do que cabeça. E é por isso que nós temos dificuldade em largar o nosso trono de conforto, porque pelo menos aqui nós estamos como Moisés, lá no deserto. As ovelhas não são minhas, mas pelo menos aqui ninguém me chateia. Aqui nada me incomoda. Eu sei quem Deus é, eu faço as minhas orações, eu canto as minhas músicas, eu faço as minhas adorações, eu trago as minhas ofertas, eu faço isto tudo. Não me incomoda, eu não chateio ninguém, ninguém me chateia a mim. Eu sou cristão, mas estou no meu trono de conforto. Até que Deus um dia põe uma sarça a arder e chama Moisés. Moisés, tu tens saído onde tu estás. Tu não foste chamado para te enterrar por causa de um passado. Tu foste escolhido por causa de um futuro. E nesta manhã eu quero te dizer o mesmo a ti, meu irmão. Moisés ensina-te sobre ser líder e nós precisamos de líderes hoje. É uma chamada desconfortável? É. Mas nós precisamos de gente que assuma, não, eu quero estar na frente. Às vezes os líderes são os primeiros a morrer. Às vezes os líderes é o primeiro a levar a primeira cacetada. Mas alguém tem que ser. E quem for o primeiro a levar a cacetada é quem é o líder. Alguém tem que pagar o preço de rasgar o caminho para que outros possam vir atrás. Moisés naquele dia ele teve que bater com a sua vara no mar. Alguém teve que pagar o preço do ridículo, do desconfortável, do que é bater com uma vara no mar, como se alguma vez uma vara abre o mar. Alguém percebe? Alguém sabe do que eu estou a dizer? Não, as varas não abrem o mar, as varas só abrem o mar quando Deus diz que as varas vão abrir o mar. Mas é ridículo, é desconfortável. Mas Moisés bateu com a vara no mar, o líder teve que dar o exemplo. E quando Moisés bateu com a vara no mar, diz que o mar se abriu. Moisés pôde passar e todo o povo conseguiu passar com ele. Liderar outros é totalmente desconfortável, tem muitos momentos de incompreensão, de injustiça, de revolta, mas quando o líder não desiste, então o fim é extraordinário. Levar outros ao potencial, àquilo que Deus pensou e planeou para cada um. Deixem-me dar-vos a última, tinha mais, mas eu sou vosso amigo. Última personagem nesta manhã, Neemias. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história de Neemias. Neemias encontra-se na Bíblia, é um livro que tem o seu próprio nome. Ali muito pouco antes do livro dos Salmos. Facilmente se encontra Esdras, Neemias, Esther. E é muito interessante a história de Neemias. Neemias é do tempo já de exílio, já assim muito para a frente. Alguns até acreditam que se calhar que Neemias já foi daqueles que nasceu, já até fora do próprio Israel, apenas já só tinha o sangue por causa da família, mas isso não importa para nós aqui agora. A história de Neemias é contada num livro com o seu nome, a qual se desenrola num período muito difícil para Israel. A maioria do povo tinha sido levado cativo para a Babilónia alguns anos antes. Neemias provavelmente já nasceu na Pérsia. E os poucos que voltaram viviam em extrema pobreza. Os inimigos tinham arrasado com todas as cidades, sobretudo com Jerusalém, ao ponto dos muros terem sido derrubados e as portas queimadas a fogo. Tudo destruído, sem esperança, apenas, toma nota, entulho e cinzas. Quando alguns da família de Neemias foram visitar Jerusalém e voltaram a Susã, a fortaleza do rei Artaxerxes, Neemias pediu informações sobre o estado da nação. Anani não encobriu nada. Jerusalém está na ruína. O povo que conseguiu voltar vive na miséria. Os muros estão caídos e as portas estão queimadas. Destruição e miséria totais. Neemias, apesar do seu conforto, ele estava numa fortaleza, irmãos. Ele era copeiro do rei. Ele tinha uma profissão de risco, mas não era qualquer um que punha o copo, punha a boca no mesmo copo que o rei. Ok? Mas se o rei era envenenado, ele era logo o primeiro a ir à vida, está bem? Mas para ele pôr a boca, na boca do copo do rei, irmãos, tinha que ser alguém muito chegado, com muita confiança para o rei. Muitos acreditam assim, e eu também acredito. Então, Neemias, irmãos, Neemias está numa posição privilegiada. Neemias provavelmente então nem sequer nasceu já em Jerusalém.
Neemias já nasce em Suzã, provavelmente, ou naquelas zonas. Neemias já está habituado a viver fora do seu território. Neemias está bem, Neemias tem a sua casa, Neemias tem o seu conforto. Alguém percebe do que eu estou a falar? Neemias não tem nada a ver com aquilo que se passa a cerca de 2.000 ou mais quilómetros de distância dele. Mas naquele dia ele soube que alguns voltaram de Jerusalém e ele quis saber como é que estavam as coisas na terra. E as notícias foram desoladoras. O povo está na miséria, os muros estão caídos, as portas estão queimadas no fogo. Ou seja, não há solução, é uma selvageria. Quando o povo consegue alguma coisa, os inimigos vêm e roubam. Jerusalém, os poucos que lá estão na miséria, não conseguem nada, não se conseguem levantar, porque quando algum se levanta, vêm os inimigos, porque não têm muros, não têm defesa, perdão. Eles estão sempre a levar castado e estão sempre a ir abaixo. Então a Bíblia vai dizer que Neemias, irmão, Neemias começa a chorar. Começa a orar e a jejuar. E a Bíblia, se vocês lerem com atenção o capítulo de Neemias, vai dar para perceber que Neemias esteve a orar cerca de 3 meses. Durante 3 meses, Neemias foi orando, foi chorando, foi jejuando na presença de Deus. Até o dia em que se apresentou diante do rei. E o seu rosto estava desfigurado. Tal era o ar de tristeza, tal era o ar de fome, de desconsolo que estava na alma de Neemias. Neemias estava confortável, irmãos. Mas Deus desafiou Neemias a deixar o seu conforto e entrar no desconfortável mundo dos outros. E eu quero terminar aqui nesta manhã. Aquilo que eu vou dizer é muito sério, portanto não me interpretem mal. Isso, até já toca ali a campanha da bicicleta. Neemias é desafiado a deixar a oração, o choro e o jejum, para ir e ser o restaurador de Jerusalém. Neemias é desafiado a deixar a oração, o choro e o jejum para ir e ser o restaurador de Jerusalém. E esta é uma chamada para nós também, irmãos. Comentamos muito o estado das coisas, provavelmente até oramos muito, amém? Choramos e até jejuamos provavelmente, mas a chamada para o desconfortável é para nos levar mais longe, assim como levou Neemias. Deus quer levar-nos para junto dos problemas e usar-nos lá para trazer resposta e solução. Obrigado pelo vosso amém. É encorajador. É isso, é. Sim, sim. Deus quer que tenhamos o desconforto de pegar no entulho e nas cinzas dos outros e começar a restaurar vidas. É muito mais confortável, irmão. Ruth, fazes-me um favor. Traz-me ali aquelas almofadas. Obrigado. Obrigadinha. Obrigado. Põe-me aqui, põe-me aqui deste lado. Mais atrás. Alfredo, podes chegar aqui, se faz favor. Não sei se vocês já conhecem o Alfredo. Salvamos o Alfredo. Alfredo, dás-me ali o meu iPad, se faz favor. Não, só o iPad. Esse. Mas com jeitinho, está bem? Olha, vê lá. Ai pá, obrigado. Não é muito mais fácil a vida assim? Cá tem de cedo, oh Elsa. Devagar para não entornar. Ai, tão bom. Penso os miúdos, nem sabem um bocadinho. Não é tão mais fácil a vida assim? Não é tão mais fácil a vida assim? E esta almofada tu não a puseste, fui eu que a tive que pôr e está torta, Ruth. E depois ainda nos queixamos. Neemias, irmãos, ele é desafiado por Deus a deixar o seu conforto para entrar no desconfortável mundo dos outros. Tu precisas. Puseste uma almofada, o que é que eu posso fazer por ti? Posso limpar os óculos? O que é que eu posso fazer? Sabe, é muito mais confortável nós temos o nosso trono
e haver tanta gente à nossa volta a construir connosco o nosso trono de conforto. Mas a chamada de Deus é para nós sermos como Abraão. Sim, somos abençoados, temos muitas bênçãos. Quantos aqui têm sido abençoados? O desafio de Deus, a chamada de Deus é para que tu te tornes uma bênção. Para Moisés, o desafio era ele não ficar isolado no seu mundo. Porque às vezes é mais confortável, mesmo que seja num mundo de dor, é mais confortável ficarmos fechados. Mas eu acredito nisto, a nossa dor, ela é restaurada por Deus quando nós vamos ao encontro da dor dos outros. Não é em vão que Deus diz a Moisés: eu tenho visto e ouvido o clamor e a aflição. Sabe porque é que Deus disse isto a Moisés? Porque era assim que Moisés se sentia, com dor e aflito. Mas agora Deus está a dizer a Moisés: Moisés, tu estás com dor e aflito, mas és só um. Mas lá no Egito tu deixaste 2 milhões piores do que tu. Eu vou enviar-te a eles para que tu os tires daquela escravidão. Tu não tens que te isolar, tu tens de ser um líder de pessoas. Tu tens que ajudar pessoas a sair de onde elas estão. Porque um dia Moisés já tinha conseguido sair de lá. Moisés já tinha saído do Egito uma vez. Ele era a pessoa indicada para ajudar alguém que queria sair do Egito. Você nunca tinha percebido isso? Você é a pessoa indicada para ajudar alguém a sair do pecado. Porquê? Porque você já saiu. Você é alguém indicado para levar alguém a Jesus. Porquê? Porque você já conhece Jesus. Terceiro, Neemias. Nossa chamada é para nós restaurarmos pessoas. É desconfortável, irmãos. É. Garanto-vos que é desconfortável. É muito mais confortável ser servido. É muito mais confortável alguém cuidar das nossas dores e nós não temos que nos preocupar com nada. Às vezes até já nos esquecemos, já nem temos dores, mas continuamos a saber-nos tão bem. Mas Deus está-nos a chamar a nós entrarmos no desconfortável mundo dos outros. Às vezes vai ser duro, às vezes vai ser ingrato, às vezes vai ser injusto. Mas no final, quando nós vimos os muros restaurados, quando nós vimos as portas novas colocadas, quando nós vimos o povo a celebrar a Deus, e Deus a receber toda a honra e toda a glória, então valeu a pena todo o desconforto. Porque um dia nós vamos estar com Ele face a face. E tudo aquilo que nós hoje aqui não tivemos, Ele vai nos dar. Ele vai nos dar. Porque no céu com Jesus nós vamos descansar. No céu com Jesus vai haver conforto. No céu com Jesus vai haver tudo aquilo que nós aqui de alguma maneira tivemos que abrir mão. Porque Ele é o nosso conforto, Ele é o nosso sossego. Deixem-me terminar. Queria que ficássemos de pé muito rapidamente. Olha, houve convites a ouvir enquanto levantas. Falta-nos tempo a falar de Gideão. Ainda trazia ali Jeremias e